Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos ouvir a história da Mel Baria, mas antes, roda a vinheta. E aí pessoal, já é inscrito no canal? Não? Então aproveita que o momento é agora. Se inscreva, ativa o sininho das notificações e claro, ó, deixe seu like que super me ajuda. Só assim o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai aí distribuir para mais pessoas. Pessoal, é muito importante que vocês também compartilhem. Compartilhe com o amigo, com o vizinho e até com o inimigo se vocês tiverem. Claro, por que não? Bora compartilhar, ok? Vamos contar a história da Mel Baria, mas antes eu quero deixar uma indicação que nós temos aqui no nosso canal, um vídeo que fala sobre destituição do poder familiar. É muito importante que nós entendamos o que acontece com os nossos filhos após eles serem retirados então dos seus pais biológicos e irem então para o abrigo. O que acontece para a gente poder adotar? Isso é muito importante para que nós saibamos e até conseguimos entender o processo da adoção em si. Bem, agora vamos lá então ouvir essa história de adoção que é linda, cheia de emoção. E se você tem aí por perto um lencinho, pode pegar porque você vai precisar. A história tá linda. Bora lá? Senta que lá vem a história. Olá, eu sou a Mel Baria, sou uma mulher de 44 anos, moro na cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo. Eu sou casada com o Kleber e eu vou contar um pouquinho da história da nossa família. O nosso projeto adotivo, ele começou ainda na fase do namoro, né? Quando eu contei para o Kleber que o meu sonho era ser mãe pela via adotiva, e ele embarcou nesse sonho, ele transformou o meu sonho no sonho dele. E foi fantástico porque a gente fez o nosso planejamento pensando em não gerar biologicamente, né? Então a gente já fez todo o nosso planejamento familiar pensando depois de quanto tempo de casados que a gente buscaria o fórum para se informar mesmo, né, de como é a caminhada, quais são os passos, o que a gente deveria fazer para adotar o nosso filho ou filha. Nós não tínhamos uma preferência, né, por gênero, nós não tínhamos uma preferência por raça, mas a gente inicialmente idealizou uma criança pequena. E aí, tendo dado o prazo que a gente deu para fazer várias coisas, né, sem pensar ainda em efetivar esse sonho, a gente foi então em busca do fórum e começou tudo. Fez o curso, entregou documentação. Como acontece com os outros pretendentes, foi um momento de muita ansiedade, aguardar o contato da assistente social, aguardar o contato da psicóloga. A gente iniciou nosso processo lá em Campinas, né? A gente morava lá. E aí muitas coisas aconteceram. Nós percebemos que não estávamos maduros, né? A gente passou por uma situação de grande sofrimento. E aí a gente interrompeu por um tempo o nosso sonho. A gente ficou um tempo assim sem falar muito sobre adoção. Era uma coisa que, na verdade, travou a gente, machucou muito a gente. E aí aconteceu que quando houve a nossa mudança para Hortolândia, depois de um tempo a gente viu que era momento de retomar esse projeto e aí com mais maturidade, com mais consciência, né, do nosso papel como pai, como mãe. E aí a gente procurou o fórum aqui de Hortolândia e recebeu então uma orientação, uma indicação de que fizesse terapia e de que conhecesse o grupo de apoio à adoção Anjos do Coração. E foi isso que a gente fez, né? A gente foi buscar terapia, a gente passou a frequentar as reuniões do grupo,
Com o tempo a gente se tornou voluntário, então hoje nós somos voluntários ainda, né, no grupo de apoio. É uma coisa que para a gente é muito importante, o grupo ele continua e continuará sendo muito importante para nós. E aí, nesse processo todo de se envolver nas reuniões, nos eventos do grupo, de acolher as famílias, de compreender o que realmente é adoção, né? E em paralelo, na terapia, se compreender também, a gente percebeu o quanto a gente errou de não ter feito tudo isso antes, o quanto a gente precisava mesmo de amadurecer, né, o projeto adotivo. E foi muito bacana, muito importante tudo isso. Conviver com outras famílias formadas pela adoção, conviver com outras famílias que também aguardam os filhos, ver que o nosso sonho não era só nosso, né? Envolver mais ainda a nossa família em tudo isso. E isso trouxe uma maturidade tão grande, né? Que chegou um momento que, apesar da nossa habilitação ser para uma criança pequena, nós nos deparamos com uma busca ativa lá do Rio Grande do Sul, com o nosso filho. E o meu coração, ele gritou, ele avisou que era o nosso filho. Eu conversei com meu esposo. Ele queria muito, inicialmente, uma criança pequena. Ele dizia que ele queria sentar no chão, brincar, ensinar coisas, né? E quando ele viu o João Vitor, quando ele viu que eu estava muito decidida, né, de que aquele era o nosso filho, ele falou para mim que ele poderia ser o pai do João Vitor. E eu não havia contado para ele que quando eu vi a busca ativa, eu fiz uma oração pedindo para Deus responder para mim se aquele era realmente o nosso filho. Porque a nossa habilitação era para uma criança pequena de até 4 anos, né? E eu sabia que não seria fácil a gente mudar esse perfil, né? O fórum não acataria assim tão facilmente. E aí eu pedi que Deus me desse um sinal que se o meu marido ele aceitasse, que então era o nosso filho, porque eu sabia que seria bem difícil ele aceitar, né? E ele aceitou. Então eu vi a resposta de Deus. Eu não falei nada para ele sobre essa oração, mas ele também pediu um sinal para Deus e também não me falou nada, né? Ele falou que, com Deus, assim, que se o fórum lá do Rio Grande do Sul dissesse que não teria problema algum de nós sermos habilitados para uma criança de até 4 anos, então ele entenderia que sim, era o nosso filho. Mas que se o fórum colocasse alguns impedimentos, que aí ele veria que não é o nosso filho e ele não iria insistir, não ficaria lutando para mudar a realidade. E o fórum entrou em contato com a gente, né, falou comigo e deu a resposta que ele pediu. Falou que não havia problema algum, que não havia nenhum impedimento por nós termos uma habilitação para uma criança de até 4 anos. Eu estou resumindo bastante porque foram muitas emoções, foram momentos assim mágicos, muito incríveis, né? Mas também de muita angústia. Isso tudo aconteceu, né, da nossa decisão no dia 10 de janeiro de 2020. E aí nós fomos ao fórum lá do Rio Grande do Sul no dia 31 de janeiro de 2020 para passar por uma entrevista lá. Fomos aprovados, né? Então a equipe técnica gostou muito da gente, contou mais sobre o nosso filho. Ele tinha uma dificuldade grande na escola, então a preocupação deles era que a gente depois não o aceitasse realmente, né, com essa dificuldade toda que ele tinha. Mas o meu marido ele deu uma resposta muito bacana lá no fórum. Ele falou que eles estavam falando muito sobre as dificuldades do meu filho, mas ele só via as possibilidades que ele tinha estando em família, tendo apoio, tendo acompanhamento que ele precisava. Bom, em março nós fomos para no dia 17 de março, né, nós fomos para uma audiência com a juíza e a promotora do Ministério Público, lá da comarca do nosso filho. E era para só elas nos conhecerem, explicarem mais sobre as questões jurídicas, né, porque ele ainda não estava destituído do poder familiar.
Mas quando nós chegamos lá, era o primeiro dia do decreto da pandemia, então estava tudo uma loucura, aeroporto, a cidade, estava tudo muito, muito complicado. E elas pediram se a gente podia ficar lá por aproximadamente 15 dias para conhecê-lo e aí já trazermos ele. Foi uma loucura, né? A gente saiu do fórum, foi comprar roupa, foi comprar produtos de higiene, foi alugar um apartamento, porque a gente estava com a roupa do corpo e os documentos. E aí a gente conseguiu, né, alugar um apartamento, foi ao supermercado, muita coisa estava faltando. E enquanto a gente estava lá, a gente foi se comunicando com o fórum. E aí a equipe técnica marcou que a gente ia conhecer, né, o João lá no fórum e depois ia levar ele para o apartamento para ficar com a gente. Isso elas fizeram uma chamada com a gente de manhã para explicar e quando foi à tarde elas entraram em contato de novo para explicar que o governador tinha decretado estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul e que o fórum estava fechando, então a gente deveria voltar para casa sem o João. Foi bem difícil, mas aí elas permitiram que a gente começasse a aproximação naquele dia mesmo, naquele momento, né, por chamada de vídeo. Então a gente começou a fazer chamadas de vídeo por assim 2 vezes por semana, né, por uns 30, 40 minutos no máximo. Foi uma fase muito, muito complicada. Eu emagreci muito, muito rápido, fiquei muito ansiosa, tinha muito medo. A gente aqui tão longe dele e percebia a insegurança dele de estar longe, a ansiedade dele. Nesse caminho, a instituição onde ele já vivia por muitos anos foi fechada, ele foi transferido para uma outra instituição, teve um grande sofrimento com isso, né? E foi aí que a gente pediu, então, que a juíza nos desse a guarda para fins de adoção para que a gente fosse buscá-lo e trouxesse sem aproximação presencial. E a juíza aceitou. Então nós fomos buscar o nosso filho no dia 6 de maio de 2020. Ele tinha 15 anos e meio, né, quando ele chegou aqui. Essa aproximação, né, a gente começou no dia 19 de março e ele veio no dia 6 de maio, então foi uma aproximação até curta, mas nós estávamos muito decididos e ele também estava muito decidido, ele foi muito corajoso, né, de vir para cá sem nos conhecer tão profundamente, deixando tudo, né, os irmãos biológicos que já eram maiores de idade na época, são bem mais velhos que ele, deixar os amigos, deixar tudo e vir para cá com a gente. A nossa adaptação foi muito tranquila. Nós estávamos preparados para muita bucha, né? Nós fomos nos preparando no decorrer do tempo, independente da idade que viesse a criança, nós fomos nos preparando assim, vamos dizer, para o pior. Então, quando aconteciam algumas coisas que a gente olhava e falava, isso é esperado, ou é esperado pela idade, ou é esperado pelo momento da adaptação, do luto dele, ou isso é um teste de apego, né? Então a gente ia driblando assim as situações, sempre em contato lá com a equipe técnica do Fórum, né, do Rio Grande do Sul. E a gente ia falando, olha, aconteceu tal situação, a gente agiu de tal maneira. E elas elogiavam e falavam que viam que a gente estava realmente assim, muito certos, muito firmes, né, do que a gente queria. Enfim, foi um momento muito bacana, né? O nosso filho, ele teve uma regressão bem profunda, que foi muito bonita. Foi muito bonito ver o nosso filho ser um bebê, ser uma criança grande, ser um adolescente, tudo no mesmo dia, e a gente poder curtir todas as fases, né, do desenvolvimento dele até aquele momento. Hoje, o nosso filho ele já tem 20 anos e meio. Agora, no dia 6 de maio, vai fazer 5 anos que ele chegou. Ele continua sendo um filho maravilhoso, amoroso, muito educado, muito obediente, sabe? Respeita muito a gente. E eu não tenho nunca dúvidas do quanto a gente acertou em dar uma chance para o amor.
Eu acho que de tudo assim que eu poderia falar é que as famílias que aguardam um filho ou as famílias que estão no momento passando por dificuldades com os filhos que chegaram, de darem uma chance para o amor. A adoção é isso, é você estar disposto a amar, estar disposto a receber uma criança com toda a história dela, com todos os traumas, com todos os medos, com todos os lutos, e você ser o suporte, você ser a rocha firme para essa criança, para que ela possa vencer todas essas angústias e seja feliz. Toda criança merece ser feliz, todo adolescente merece ser feliz e ser amado. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem, né? A nossa família é uma família normal, uma família real, que passa por dificuldades, por desafios, mas é família. Então a gente passa por essas dificuldades, esses desafios, juntos. A gente está junto. Quando o nosso filho erra, a gente está junto. A gente orienta, a gente dá a bronca que for necessária, mas a gente dá amor, a gente compreende, a gente direciona para aquilo que precisa, a gente tenta deixar andar um pouco mais sozinho, porque em alguns momentos vai precisar quebrar a cara. Isso é família real. Então, as famílias que talvez demonstram uma felicidade artificial, elas acabam contribuindo para que os pretendentes idealizem algo que não existe, que é uma adoção sem problemas, uma maternidade, uma paternidade sem desafios. Isso não existe. Mas a minha mensagem, então, é: enfrente tudo com amor. Decida todos os dias amar os seus filhos. Um grande beijo da família Barea. Que vocês sejam muito felizes no projeto adotivo de vocês e venham conhecer o grupo de apoio à adoção Anjos do Coração em Sumaré. Os nossos encontros são sempre na segunda quinta-feira de cada mês, no período da noite. Um grande abraço. Tchau! Então, pessoal, a história da Belmera não é bonita? É linda, não é? Adotar, né, um adolescente. Deu assim um pulo muito grande no perfil, né? E deu certo. E aí ela quebrou aquela barreira de medo, insegurança, incerteza, né? Será que ia dar certo? Será que não ia? E ela foi. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que abra o coração para uma adoção tardia. Eu tenho certeza que tem muito adolescente aí, muita criança querendo ser amada, só precisando que você coloque no seu perfil sim, que você diga sim para eles. Bem, quero convidar a você que é pai, mãe ou filho pela via da adoção e que deseja contar a sua história aqui no nosso canal, diga sim. Eu quero, vou adorar poder reproduzir a sua história. Ao você sinalizar dizendo que quer, eu imediatamente já coloco o meu WhatsApp para que você então entre em contato comigo e nós então possamos fazer seu vídeo. Por hoje é só. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.